a gente vai falar, claro, sobre eleições municipais, eleições na Câmara e no Senado, o que tem movimentado os bastidores políticos em Brasília. Senador, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, desejo um ótimo dia ao senhor. Tá em Brasília nesse momento, tá em Salvador, um ótimo dia. Bom dia para você, Fernando, Dilson, toda a equipe da Princesa FM. Nós estamos votando no sistema remoto. Ontem aprovamos aí 3 matérias, inclusive um projeto importante que é a Casa Verde e Amarela, que vai atender também a pessoas de renda de 70 mil por ano, nessa faixa aí de classe média baixa, mais ou menos. É um projeto interessante, sofreu algumas modificações no Senado, mas eu espero que o presidente possa sancioná-lo e colocar em condição de que as pessoas possam ter esses recursos para construir as suas residências, não só nas áreas urbanas. Esse projeto também vai financiar nas áreas rurais, ou seja, se você tem uma propriedade rural e tem que melhorar a sua casa, ou fazer uma casa, você vai ter condições de recursos subsidiados, né, para executar esse sonho da casa própria também na área rural. Foi uma coisa muito importante. Outros projetos foram aprovados, beneficia a pequena e microempresa, e hoje nós vamos também apreciar, discutir, votar a nova lei do gás, com a finalidade de dar condição de competitividade, botar o mercado para competir, acabar com o monopólio do gás para baixar o preço do gás. Não tem outro caminho, Fernando, Gilson, meus amigos queridos de Feira de Santana, senão através da concorrência, da oportunidade de oferta, quebrando o monopólio do gás, para que ele possa vir para preços que sejam preços menores do que praticados agora. Então, hoje à tarde, até tem alterações no projeto através de emendas que eu apresentei. Tem uma outra emenda que eu vou apresentar com destaque hoje, para que esses gasodutos não tenham essa regulação tão grande da Agência Nacional de Petróleo, porque a Agência Nacional de Petróleo às vezes dificulta o volume de transporte de gás através de lobby que às vezes as agências se submetem, e nós estamos fazendo esse trabalho e esperamos hoje aprovar a lei nova do gás para dar condição de competitividade de mercado e queda de preço do gás ofertado ao povo brasileiro em todas as suas modalidades, inclusive o gás de cozinha. Senador, um assunto que a nível nacional tem repercutido bastante é a decisão do STF de barrar as reeleições no Congresso e no Senado. Como é que o senhor avalia essa decisão e como isso tem repercutido, sobretudo no Senado, casa a qual o senhor está fazendo parte hoje? Olha, Fernando, a Constituição Federal é clara no artigo 57, inciso 4º, veda a possibilidade da reeleição, a recondução do presidente da Casa Legislativa, seja Câmara Federal ou Senado, e se reeleger. Está muito claro isso. O que me chamou a atenção, na verdade, foi a decisão dividida. Porque, na minha opinião, com a letra clara da Constituição Federal, tem que ser 11-0. O TV foi para 5-5 e decidiu o ministro Luiz Fux, com o voto de Minerva, dizendo que não pode. Foi bom que esclareceu, mas a Constituição e o Constituinte de 88 fez isso com muita clareza. Então, para impedir que aqueles que chegam à presidência de uma Assembleia, da Câmara ou do Senado, possa se perpetuar no cargo. Isso não é possível, tem que ter alternância do poder, inclusive com os partidos, os blocos partidários, os grupos partidários, se revezando no comando das casas legislativas. Eu sempre fui contra a reeleição, até porque não é contra a figura da pessoa A ou B. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa da Bahia no ano de 95 a 97 e recebi um abaixo-assinado de 59 deputados estaduais da Bahia
que tinha como autor do pedido o hoje prefeito de Paulo Afonso Luiz de Deus, que na época era deputado, para que eu fosse reeleito, e eu não aceitei a reeleição por essa convicção. Então é uma coisa da minha cabeça, do meu conceito sobre regimento interno de casa legislativa, seja a Câmara, seja a Assembleia, seja a Câmara Federal ou Senado. Então não é uma coisa que visa impedir alguém de se continuar, não, é conceitual. Então eu não aceitei, eram 59, a Assembleia tem 63 deputados. Naquela época, recebi esse pedido de 59 e preferi passar o comando ao deputado, então deputado hoje conselheiro Antônio Honorato, ele foi eleito. Então é uma coisa conceitual, né? Porque às vezes as pessoas vão diminuindo esses conceitos de ética, de posição, de respeito à Constituição Federal. Não é isso que está na minha cabeça. É aquela coisa que eu acho que é correto fazer. Fui deputado constituinte, então está na Constituição, tem que ser respeitado, até porque, o Fernando Dilson, uma lei ordinária, uma lei complementar, ela pode ser a interpretação do juiz, o que nós chamamos de hermenêutica. Você vê, às vezes é o mesmo caso, um juiz dá uma sentença diferente da outra, dá uma quantidade de anos maior interpretando o Código Penal para um e menor para outro. Se é no direito civil, é a mesma coisa, no direito administrativo é a mesma coisa, que nós chamamos de hermenêutica, ou seja, a lei é a interpretação do juiz, mas na Constituição não. A lei é para o ministro do Supremo Tribunal Federal garantir o que está escrito na Constituição. A Constituição é diferente das outras leis. A Constituição é uma distribuição de justiça igual para todos, e todos devem cumpri-la, até porque todo ministro que vai para o Supremo jura cumprir a Constituição, todo senador jura cumprir a Constituição, todo deputado federal faz da mesma forma. Então, é uma coisa, a Constituição precisa ser respeitada na sua integralidade da letra da lei que o Constituinte colocou nela. Bom, a gente tem uma pergunta também, o Dilson Barbosa está em home office, daqui a pouco a gente vai ter também o Dilson Barbosa participando conosco aqui. Agora, ainda em cima desse assunto, senador, o senhor acredita, porque, obviamente, como o senhor falou, isso está na Constituição, mas se levantou essa possibilidade, né? Se discutiu, tanto que o próprio STF precisou intervir com a sua decisão. O senhor acredita que isso agora faz acelerar a movimentação pelas candidaturas? O senhor já nota movimento nesse sentido de candidaturas, tanto ao Congresso Nacional como principalmente ao Senado, que o senhor pode falar com mais propriedade por estar nele? Sem dúvida, o Davi Alcolumbre, se ele tem direito à reeleição, ele era um virtual vencedor. Ele ia disputar com grande chance de vitória. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, que ele não pode ser candidato, ficou todo mundo japonês. Então, os partidos maiores, o maior partido do Senado, vamos falar pelo Senado, é o MDB. Tem 13 senadores. O segundo maior partido é o PSD. 12 senadores. Aí vem os outros partidos menores, o PP com 7, 8, o Democrata com 6, e os outros partidos. Tem também o grupo do Muda Senado, que é formado lá pelo Podemos, o partido também, outro 2 ou 3 partidos que formam lá, o PSL. Então agora está todo mundo japonês, cada grupo agora está buscando os seus nomes. Tem nomes aí que já foram citados, nome do MDB, tem nomes aí que foram citados também no nosso partido, a Anastasia foi citado, o meu nome também foi citado, até porque eu tenho dentro do grupo de oposição ao governo uma relação muito próxima. Encampamos algumas lutas que foram lutas contra os interesses do governo. Eu votei, por exemplo, contra a reforma trabalhista, eu votei contra a reforma da Previdência, porque não me conformei em votar a favor da reforma da Previdência no regime geral da Previdência como foi colocado. Isso é uma coisa que certamente vai trazer grandes prejuízos para o trabalhador brasileiro. Sou trabalhador de pronto-socorro, dei plantão a vida inteira, trabalhei muito, tenho carteira assinada aqui na minha casa, que me orgulha muito. Eu sei a dificuldade que é
o trabalhador brasileiro encontrar um trabalho, sobretudo agora, que ele possa permanecer com carteira assinada muito tempo. E contribuição de 40 anos para ter a sua aposentadoria, que não é tão alta assim, seguidamente, é muito difícil num país com essa insegurança econômica e financeira que vem se verificando há tantos anos. Foi assim na Dilma, foi assim no Michel Temer e agora está assim no período do Bolsonaro. Então eu tenho essa relação por conceito de voto dentro do Senado Federal, conceitual. Eu tenho as minhas convicções e a elas eu procuro preservar da melhor forma. Então temos sim uma relação muito boa com os partidos mais à esquerda, embora meu partido seja um partido de centro. Nós defendemos uma posição de centro social, ou seja, de organização dura das finanças, e o que sobrar dessa organização dura das finanças, investir na saúde, na educação, na ação social para resolver dificuldades que a população enfrenta nas filas dos hospitais, dos postos de saúde, das escolas que não têm boa merenda escolar, dos professores precisam ser bem remunerados e que tem também treinamento, capacitação para oferecer melhor ensino. Portanto, a minha cabeça gira nesse sentido, até porque eu sou produto disso. Nasci em Rui Barbosa, estudei a vida inteira na escola pública, na Universidade Federal da Bahia, pública, depois vim ser médico, professor da Universidade Federal, dando aula também aos alunos na Universidade Federal, a universidade pública também. Então, eu acho que essas questões precisam ser tocadas com muita capacidade e dando condições de excelência para a saúde e para a educação. Então, tem o meu nome, tem o da Anastasia no PSD, se coloca lá o nome do senador do Amazonas, Eduardo Braga, no MDB, tem também colocado o nome do senador Rodrigo Pacheco, do estado de Minas Gerais, o Anastasia, e o Davi Alcolumbre ontem foi conversar com o presidente da República, porque nós achamos, e isso é natural, que ele ainda sendo presidente e tendo que continuar mais 2 anos senador, ele tem mais 2 anos de mandato, ele pode, sem dúvida nenhuma, coordenar uma ação que possa ter uma negociação de acordo com as bancadas partidárias, né? As bancadas que têm a maior quantidade de senadores pode ter a preferência de indicar a presidência, a segunda indica a vice. Isso é o que acontece normalmente quando não há dissidências internas. Só que o momento do Senado Federal é um momento de muita dissidência interna e de muita discordância de procedimento dentro da Casa Alta, que é o Senado Federal. Tem aí o Muda Senado, que quer, por exemplo, fazer a CPI da Lava Toga, que quer fazer o impeachment do Gilmar Mendes, o impeachment do Marco Aurélio, dos ministros todos, enfim, tem essas posições, que é uma posição que eu respeito, até certo caso, até certo ponto, em alguns pontos eu concordo, e tem outros que são mais moderados, mais independentes, e tem aqueles que são a maioria no Senado, que são governistas, que apoiam abertamente o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, que vem nessa situação de negacionismo de uma doença tão grave como essa que está acontecendo agora, que nós não temos ainda um domínio das manifestações clínicas que ela pode levar ao paciente. Voltou agora esse repique, esse recrudescimento dela, e me parece até, nós não temos ainda científico como comprovar isso, mas me parece que o vírus que chegou aqui deve ter sofrido alguma mutação para ele ser mais agressivo do que está tendo. Ele está sendo agora mais agressivo do que foi no início. Não sei se sofreu alguma mutação virótica, mas o fato é que a quantidade de óbitos está sendo maior do que da época que o coronavírus começou. Está muito agressivo, as dificuldades são grandes, porque houve um relaxamento com as eleições municipais, que tinha que fazer eleição, não teria que fazer, talvez não. Se eu, por exemplo, se fosse consultar a população, não sei, deveria ter consultado, fez um plebiscito. Você quer que
que dê mais 2 anos a prefeito para não ter eleição e salvar vidas, ou não, isso não foi perguntado ao povo. Foi uma coisa que realmente relaxou e deixou a população muito vulnerável, né? Agora, eu espero que não se faça o Natal com aglomerações e se corte também essas festas de fim de ano e também o Carnaval, que o Carnaval não tem a menor condição de fazer se a população não estiver imunizada com a vacina, que seja vacina segura para aplicar no povo brasileiro. Senador, agora se a gente tem uma pergunta do Dilson Barbosa, que está em home office, né? O período, como o senhor disse, é muito complicado, né? Muito, as pessoas, muito sobretudo aquelas que fazem parte do chamado grupo de risco, tem um cuidado muito maior. E o Dilson Barbosa está participando todos os dias do programa, está conosco em home office. Ele manda uma pergunta também, vamos a ela então. Senador, nosso cumprimento ao senhor nesta manhã, um abraço e um prazer tê-lo aqui no nosso Bom Dia Feira. Mas como nós estamos vivendo esse momento da pandemia, em que alguns estados estão em luta para conseguir aprovação, é o caso de São Paulo, que já está anunciando dia 25 do próximo mês o início da vacina, a vacina chinesa. Como é que o senhor vê essa indecisão do governo brasileiro ainda em aceitar, em confirmar uma das vacinas, qualquer que seja elas, para ser registrada na Anvisa? Enquanto isso, nós estamos vendo que há uma necessidade urgente, já que o mundo todo começa a vacinar. Qual a opinião que o senhor tem sobre isso, senador? Dilson, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de falar com você. Muito obrigado. Olha bem, eu considero isso um crime contra o povo brasileiro. Não estou exagerando, não. Vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro, o negacionismo do presidente quando ele disse que era uma gripezinha, um resfriadinho. Depois negou. Acho que está com a memória um pouco fraca. Ele falou isso, depois disse depois não, realmente falei. Depois ele demite o Mandetta para que o Mandetta não continue o seu trabalho, que era um trabalho correto, ou seja, não demite o Mandetta, porque ele está mandando fazer distanciamento social, isolamento, orientando para que a doença não possa se expandir. Aí demite o ministro Mandetta, chama o ministro Nelson, demite o ministro Nelson. O ministro Nelson sai. Aí bota um general Pazuello que não tem nenhum conhecimento médico, clínico, sobretudo não tem experiência na medicina sanitária e epidemiológica. Ele não conhece a pessoa. Toda hora ele dá um fora aí, quando ele fala, né? Ele fala as coisas. E aí vem o governador do estado de São Paulo, tem lá o Butantan, que é uma estrutura do estado. Ele faz esse termo de cooperação técnica com a China, que tem grandes laboratórios, é a segunda potência do mundo, avançou muito na saúde, o povo chinês, e tem as condições de fazer isso. Vem a Coronavac, né, do Sinovac, desse laboratório, em cooperação com o Butantan, a vacina está pronta para ser aplicada agora a partir do dia 25 ou até de janeiro, talvez já possa fazer mais em pessoas. O Dória se esforça por isso, investe nisso com recursos do estado de São Paulo para fazer 46 milhões de doses de vacina. A Anvisa fica dizendo que não vai dar autorização para a aplicação da vacina, mas isso tem condição de sendo atestado por outra agência de vigilância sanitária de outro país, a FDA, outras tantas, de entrar aqui no Brasil, né? E o presidente da República fica adiando, postergando, imagine, o dia da vacina, porque o Bolsonaro acha que não precisa vacinar, não, como se ele fosse o melhor médico e epidemiologista do mundo, sanitarista do mundo. Ele não entende absolutamente nada. Ele não deve saber tirar a temperatura de uma pessoa, deve botar o bulbo do termômetro por lá de fora. Ele não entende nada de medicina. Tem que deixar para quem entende disso. E ele não faz isso. Resultado, está essa queda de braço entre o governo federal, na figura do presidente da República, e também com a participação do ministro Pazuello, que tem se esforçado, não é do ramo, tem se esforçado, procurado fazer o melhor, e o povo brasileiro aguardando a vacina, quando alguns países do mundo, as pessoas que têm comorbidades
que têm idade mais avançada já estão recebendo a vacina que já está sendo produzida no mundo inteiro, a AstraZeneca, a de Oxford, a Sinovac, o governo chinês já começou a vacinar para imunizar as pessoas. Não tem outro caminho disso para resolver o problema que não seja pela vacina. E outra coisa, uma vacina dessa vai custar, sabe o quê? 1% do que está se gastando por dia em um paciente internado numa UTI, ou seja, vai se investir menos e resolver mais. E essa que é a equação. Custa 1% o valor da vacina do que custa um paciente entubado dentro de uma UTI de qualquer hospital. Ou seja, vai se investir para ter a vacina, vai se imunizar o povo brasileiro e vai ter um investimento menor. O país não vai suportar mais um ano com Covid-19 sendo tratada em UPA, hospital de campanha, UTIs lotadas e ocupadas usando medicamentos de alta complexidade, medicamentos caríssimos, que deve se investir sim para salvar a vida, mas se tem a vacina, é melhor a vacina. Então o presidente tem que abrir a cabeça. Ainda ontem eu conversei com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Ainda ontem eu conversei com o general Ramos, que é ministro do Bolsonaro, e disse: general, peça ao presidente para ele abrir a cabeça, para ele olhar para o povo brasileiro. Ele tem que se sensibilizar. Já são quase 80 mil brasileiros que perderam a vida. É uma população muito grande que deixou de viver pela contaminação de um vírus agressivo, que me parece agora, com essa retomada, com esse repique, com esse recrudescimento da doença, parece que houve uma mutação na cepa desse vírus e ele está mais agressivo ainda, tá? Causando logo a pneumonia virótica. Já sai da primeira fase, que é a fase da mucosa do nariz ou da boca, onde ele passa 4, 5 dias se reproduzindo, e já desce direto para o pulmão, causando pneumonia virótica, que dá aquela imagem de vidro fosco. E aí você tem que usar dexametasona, a cortisona, tem que usar anticoagulante para não coagular o sangue, porque o vírus coagula o sangue dentro do pulmão, o sangue pisado dentro do pulmão. Tem que usar antibiótico forte para tipo Rocefin, azitromicina, para resolver o problema. Se usa ivermectina na fase inicial. Está se usando agora o Jacave, que é uma droga forte para combater um câncer muito raro, que é a mielofibroma. Enfim, está se usando medicamentos caros, mas não são medicamentos para a cura da doença ainda. São medicamentos para diminuir os efeitos letais da doença, tais como a febre, a tosse, a pneumonia, a obstrução do pulmão. Além disso, tem que se usar o oxigênio, a dor torácica, manifestações clínicas nos órgãos todos, coração, com, às vezes, levando a insuficiência renal, o paciente tem que fazer hemodiálise. É uma coisa, é só quem ainda não entrou para ver isso, como eu já vi de perto essa situação de estar em UTI, para ver uma situação dessa natureza, que é uma coisa comovente, Dilson, dolorosa. Dói perder uma pessoa sabendo que tem um agressor ali lá de fora da sua casa, que vai pegar o seu pai, sua mãe, seu irmão, ele vai contaminar e vai matar. E você tem uma vacina que já podia ter início agora em dezembro ou janeiro, para imunizar as populações mais vulneráveis e depois fazer a imunização do povo brasileiro como um todo. Essa que é a dor que eu sinto de médico, de professor que fui, de saber que o presidente não tem essa sensibilidade. Tenha, por favor, presidente, essa sensibilidade. Uma alma perversa não pode governar um povo tão bom e querido e estimado como é o povo baiano, o povo brasileiro. Eu cansei já no Senado de falar nesse termo e, sinceramente, parece que a gente, os senadores todos, os deputados todos, vocês, a imprensa todos, parece que nós estamos falando para os passarinhos. Os passarinhos não ouvem o que os homens falam. Senador, falando um pouco a respeito do pleito eleitoral, dos pleitos eleitorais, esse ano em 2020, a gente teve as eleições municipais. Como é que o senhor avalia
de um modo geral, as eleições municipais e, sobretudo, as conquistas do PSD aqui na Bahia especificamente? Olha, o PSD teve um desempenho bom. Nós fizemos 109 prefeitos em várias regiões. Não ganhamos só focado em um local só, ganhamos várias regiões do nosso estado. Aí, por exemplo, próximo de Feira de Santana, nós tivemos vitória em Santa Bárbara com o Ed Frâncio, tivemos vitória em Caetá com o Júnior, o nosso candidato do PSD, apoiado pelo Marcel, o ex-prefeito, muito bom ex-prefeito, o Júnior Piaggio, hoje é o prefeito aí. Tivemos vitória também em Antônio Gonçalves, com a Lu, que infelizmente me permite até fazer uma homenagem póstuma a Gel, que foi a nossa prefeita e faleceu perto das eleições. Tivemos vitória em Pirá, em várias regiões aí, próximo de Feira de Santana, e também na região oeste, no sul da Bahia, conseguimos ganhar os 2 maiores municípios, Itabuna e Ilhéus. Lá no norte do estado, ganhamos Paulo Afonso, que é o maior município da região. Tivemos uma vitória muito bonita aqui em Alagoinhas e outros municípios da Bahia. Na Chapada Diamantina, praticamente tivemos vitória em todos os municípios. Ganhamos em Oliveira dos Brejinhos, em Protas e Macaúbas, em Bitiá, em Bipitanga, em Palmeiras, em Lençóis, Langedinho, Rui Barbosa, Iaçu, Baixa Grande, Macajuba, enfim. Também no Baixo Sul tivemos vitória em várias regiões, e na região de Irecê ganhamos bem em Uibaí, ganhamos em Ibipeba, Ibititá, Lapão, Bonito, vários municípios. Portanto, o PSD teve um desempenho bom. Poderíamos ter uma situação melhor se não houvesse essa situação nova de fazer campanha por videoconferência, por live, por gravações que nós mandávamos. No corpo a corpo, talvez se conseguisse alcançar 130, 140 municípios com vitória. Mas estamos satisfeitos. Agora é procurar ser solidário com aqueles que não tiveram vitória e ajudar aqueles que ganharam para que possam fazer uma gestão que corresponda à expectativa do povo, que representa em cada município, e executar o seu plano de governo para, depois de 4 anos, mostrar ao povo que cumpriu as metas que foram pré-estatuídas, pré-estabelecidas no programa de governo. Acho que é por aí, trabalhar muito, se superar. Não é tão fácil ser prefeito, se superar e conseguir chegar a realizar, sobretudo na saúde, na educação, na ação social, um trabalho que possa realmente corresponder à expectativa da população. Além disso, buscando e atraindo empresas para a geração de emprego e renda. O caminho é esse, não há outro caminho a não ser o caminho do trabalho. Eu digo sempre, já há muitos anos, desde professor de medicina, eu dizia que nada resiste ao trabalho, até porque eu no pronto-socorro, no HGE, quando eu ia dar meu plantão, se fosse a necessidade de operar 8 doentes, eu operava 8, se fosse 9 era 9, se fosse 10 era 10, se fosse 11 e 12 era a mesma coisa, porque você tem que ter compromisso, e quando lhe dão uma missão, faça um esforço muito grande para cumprir a missão, na sua técnica e também na sua capacidade laborativa, na sua capacidade de trabalho. Bom, senador, para a gente encerrar, a gente termina a eleição, a gente sabe que a próxima sempre vira o assunto também, 2022. Uma pergunta até que eu já fiz ao senhor antes, aqui no nosso programa, a respeito da especulação que sempre ronda quando se fala de sucessão estadual. Nesse momento a gente tem aí uma virtual candidatura, fala-se uma virtual candidatura do ACM Neto, e aí a gente tem uma possível candidatura do ex-governador Jacques Wagner, hoje senador da República, e o nome do senhor sempre é citado também. Ontem a gente teve uma entrevista aqui no nosso programa com o hoje secretário estadual lá em São Paulo, Antônio Embaçaí, que também já foi ministro, já foi deputado, prefeito de Salvador, governador do estado, assim como o senhor também.
E ele falou muito, a gente perguntou sobre esse cenário e ele citou o nome do senhor também. Eu perguntei, né? Jacques Wagner, Otto Alencar, ACM Neto, e ele fez uma colocação colocando o senhor como um possível nome por ser uma grande liderança. Então a gente vai colocar um trechinho aqui para que o senhor possa ouvir do que ele disse e na sequência que ele gostaria que o senhor analisasse as palavras dele e essa possibilidade também que sempre se coloca do senhor ser candidato ao governo do estado. Vamos ouvir o áudio então primeiro. O senador Otto Alencar, que é realmente um grande líder. O PSD, que é o partido que o Otto lidera, teve uma vitória também consagradora, 109 prefeituras. É muito grande essa vitória. Então o Otto se reafirma também como uma forte liderança no estado da Bahia. Eu vi. O Embaçaí é um grande amigo meu. Por coincidência, em 2002, quando eu fui governador por um ano, ele era o prefeito. E nós trabalhamos juntos. E eu tenho uma admiração muito grande por ele. É um homem trabalhador, um homem de bem. Interessante que, nesse período, eu convidei lá para ir na governadoria, Fernando, e lancei com ele um programa interessante, que até o próprio ACM Neto copiou aqui em Salvador. Na época a gente chamava Cores da Cidade. Nós levantamos aqui as casas da periferia de Salvador, que não tinham um ponto de água, um ponto de luz, que não tinha um piso na casa, que não tinha um reboco interno. Levantamos essas casas todas, fiz um convênio com a prefeitura, passei os recursos e nós fizemos um programa chamado Cores da Cidade. Ficou marcado isso. E depois agora o atual prefeito ACM Neto mudou o nome e começou a fazer. Você chega numa casa e tem uma pessoa, não tem o piso da casa, não tem o reboco interno, não tem um ponto de água, não tem um vaso sanitário. Você chega ali, faz um levantamento disso, manda consertar uma casa dessa, que não é tão caro assim, e você entrega essa pessoa o bem do Estado, o bem da prefeitura, o benefício do Estado, o benefício da prefeitura, não chegou na porta da pessoa. Entrou na casa da pessoa, ajudou ao seu imóvel. Isso é uma coisa ótima do ponto de vista social. Além desse programa que teve Minha Casa Minha Vida, o que eu falei agora, Casa Verde e Amarela, para dar casa às próprias pessoas, esse programa foi um programa vitorioso e alguns prefeitos do PSD fizeram isso pela Bahia fora. Inclusive aqui em Simões Filho, meu irmão Eduardo Alencar, quando foi prefeito, executou esse programa recuperando casas que tinham dificuldade de não ter um bom piso, não ter o reboco interno, melhorando o telhado, botando água, fazendo um vaso sanitário, um banheiro, uma pia, um chuveirozinho, para dar conforto às pessoas. Então esse trabalho eu fiz com o Embaçaí. Embaçaí é um grande amigo meu, eu vou até ligar para ele, agradecer, e eu digo a você o seguinte, meu nome está sempre colocado, e nunca foi tão colocado pelas bases políticas como agora. Não é da minha voz que sai isso, como foi o caso do Embaçaí. São pessoas do povo, amigos meus que me conhecem desde a época da medicina, que eu já operei, que eu trabalhei, vereadores, ex-vereadores, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, deputados federais, estaduais, que pontuam o meu nome entre os nomes que podem chegar em 2022 com possibilidade de disputar o governo do estado. Eu agradeço a todos, mas me coloco sempre na minha posição de dizer a cada um dos meus amigos, com agradecimento, com reverência, que o momento chegará para essa decisão, lá para março de 2022. Vou continuar trabalhando, me sinto preparado do ponto de vista físico, mental, com muita posição contemporânea, porque a renovação não está na idade cronológica, a renovação está na cabeça de cada homem, cada mulher que entra na política, que se renova com o tempo e com as ações necessárias que o tempo exige de cada um de nós no procedimento político, administrativo e, acima de tudo, no procedimento da ética e da correção, da aplicação correta dos recursos. E nesse item, graças a Deus, você está falando com um político que tem 35 anos de vida pública, eu fui deputado 3 vezes, presidente da Assembleia, secretário de Saúde, secretário da Indústria do Comércio, da Infraestrutura, 2 vezes vice-governador, governador por um ano, conselheiro do Tribunal de Contas e hoje senador da República, e não tenho como orgulho, tenho como missão, como dever cumprido,
nunca fui denunciado pelo Ministério Público, nem respondo a nenhum processo e administrei todos os bilhões de reais do meu estado da Bahia. Portanto, essa é uma obrigação minha, um dever meu, como é o dever de cada político, não macular sua história sujando as mãos com o que é do público, o que é dinheiro público, o que é o erário. E você sabe, Dilson, tanto quanto Fernando sabe, que qualquer homem honesto tomando conta de cofres vazios. Para você saber se ele é honesto, tem que entregar muito dinheiro público para ele aplicar corretamente e sair de cabeça erguida, como eu saí de todos os órgãos que eu passei e ocupei, ou no setor, no poder legislativo, ou no poder executivo. Então isso aí é apenas o meu dever. Eu estou cumprindo a minha missão. Todos devem fazer a mesma coisa. Portanto, não falo com vaidade, porque vaidade, orgulho e capricho é véspera do fracasso, mas sempre falo isso com uma missão, com o dever de cumprir aquilo que me foi dado para tomar conta. Então eu chego nessa condição de 35 anos de política, vivendo com a minha consciência absolutamente tranquila de que percorri todos esses cargos e deles apenas dediquei o meu trabalho, a minha vontade de servir a Bahia e também ao Brasil agora, como faço no Senado Federal. Bom, senador, a gente tem aqui mais uma pergunta do Dilson Barbosa para fazer ao senhor. Senador Alencar, houve algum desconforto para o seu grupo político? Uma declaração do governador Rui Costa simpatizando o nome de Jacques Wagner para a sucessão dele, quando o senhor foi e tem sido grande apoiador dele? Olha, não tem não, porque o Rui Costa está fazendo aquilo que é normal, ele está defendendo o nome do partido dele, é normal isso. O Wagner foi um grande governador, um bom governador, um bom nome, tem experiência, ele está defendendo isso. Como o Ângelo Coronel, que é senador, como os deputados federais do partido, defende o meu. Como o democrata defende o do ACM Neto. Isso faz parte da política, ninguém pode ignorar posições dessa natureza. E não há nada mais salutar disso, de que a democracia ofereceu a oportunidade de todos se posicionar e se candidatar. Eu tenho um partido, o Partido dos Trabalhadores é do Wagner, o DEM é do Neto, pode perfeitamente termos lá em 2022 3 candidaturas, né? As eleições podem correr com respeito, com cada um apresentando o seu projeto dentro da sua capacidade de trabalho, da sua estrutura organizacional, do seu planejamento, dizendo o que pretende fazer, um debate normal que pode oferecer ao eleitor a oportunidade de avaliar aquilo que é mais, que lhe convence mais de quem pode gerir o governo do Estado a partir de 2023. Mas isso é uma coisa ainda embrionária. Eu vou tomar essa decisão lá em março de 2022, até porque eu tenho uma frase comigo que me acompanha há muito tempo na política. Na política só se toma decisão quando o momento exige a decisão. Quando você toma antes da hora certa, é precipitado. Quando toma depois da hora certa, é retardado. Então tem que tomar na hora certa. A hora certa é março, é abril de 2022. Vou trabalhar, vou lutar ao lado dos meus aliados, meus amigos, para construir essa possibilidade. E lá na frente vamos tomar essa decisão. No entanto, devo repetir que é natural que o governador, sendo do Partido dos Trabalhadores, do PT, ele tenha essa opção de indicar o ex-governador Jacques Wagner, que é meu amigo, eu fui secretário de infraestrutura e vice-governador dele, para ele disputar também as eleições e apresentar aquilo que vai ser importante apresentar em 2022. Teremos certamente um debate ético, respeitoso, até porque eu respeito a todos, inclusive o próprio Wagner, que é um grande amigo meu, próprio candidato aí de democrata, e enfim, buscar esse debate, mostrar isso com clareza e cada um apresentar ao povo aquilo que deseja fazer para o futuro do nosso estado majestoso que é a Bahia. Portanto, tudo isso faz parte da política, é normal acontecer. Eu respeito e tenho dentro da nossa aliança, que é a aliança com o Partido Progressista do vice-governador João Leão,
do governador Rui Costa, do ex-governador senador Wagner, do senador Anjo Coronel, do meu PSD, do nosso PSD, do Podemos, do PDT, do PSB da deputada Lídice da Mata, do PCdoB do Daniel Almeida. Essa aliança que nós temos muito forte aqui, eu posso dizer a você que eu não serei o elemento desagregador. Eu vou trabalhar pela unidade dessa aliança. Eu não tenho essa ambição, essa usura pelo poder, essa vontade obsessiva pelo poder. Não tenho e nunca tive. Sou uma pessoa muito tranquila nesse caso, mas muito determinada, muito firme para buscar aquilo que é importante para a Bahia e também na defesa dos interesses do nosso grupo, do nosso partido. Não adianta ter ganância, querer atropelar os fatos e ter obsessão pelas coisas. Os gregos diziam o seguinte: quando os deuses querem destruir um homem, enchem ele de usura, de ganância e de obsessão. Eu não quero ser destruído pelos deuses, quero trabalhar normalmente como trabalho, com eficiência, com coragem, com determinação e sempre olhando de forma ética e honrada a aplicação dos recursos. Isso que é fundamental na vida de um homem público. Senador, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, agradecer por essa entrevista, a disponibilidade de sempre, né? Sempre que solicitado, o senhor sempre está nos concedendo entrevistas, esclarecendo os mais diversos pontos necessários no momento, e desejar um ótimo dia para o senhor. Eu agradeço a você, Fernando, agradeço a toda a equipe, mando um abraço para o Dilson, a todo o povo de Feira de Santana, aos meus amigos todos. Queria inclusive dizer aí que o Fernando Torres foi agora eleito vereador, né, pelo PSD aí de Feira de Santana. Espero que ele possa fazer um bom mandato, é um grande amigo meu. Mandar um abraço a todos os meus colegas profissionais da área de saúde, com os quais eu mantenho uma relação muito amistosa, sempre direta, converso com muitos deles. Alguns deles foram alunos lá na Universidade Federal, dei aulas a eles, formei médicos, portanto fico muito feliz quando falo para o povo de Feira de Santana e da região. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar, aliás, que Deus possa abrir a cabeça do presidente da República, ele comprar essa vacina, começar a aplicar essa vacina logo, Deus possa se apiedar do povo brasileiro, para que possamos todos ter um momento de voltarmos a nos abraçar, a conversar nas ruas, nas praças, como fazíamos antes. Isso é um momento, isso é um tempo que eu tenho uma saudade muito grande desses momentos que nós vivemos com liberdade e sem a ameaça de um vírus tão agressivo quanto esse. Muito obrigado. Valeu, conversamos então com o senador da República, Otto Alencar, do PSD, na manhã desta quarta-feira.